vamos com as perguntas. Quais as perguntas? 7 perguntas, que é metade de 14. Né? Eu queria perguntar a respeito das políticas de tributação, né? Eu sou empreendedor aqui em Pouso Alegre, em São Paulo, e eu queria entender como que é a visão do presidente para ajudar o empreendedorismo no Brasil, principalmente em questão de impostos. Olha, passou uma reforma tributária que ela não está sendo vista como boa por ninguém. Ela está num processo de transição. Ela vai onerar muito a parte de serviços e a parte de comércio. Supostamente melhora a parte de indústria, mas não melhora. Qualquer coisa que signifique melhorar a vida tributária de quem trabalha com o Brasil, significa que o governo primeiro tem que gastar menos. Hoje, mesmo tributando muito, o governo não está fechando a conta. A gente está indo para bancarrota. Temos que mudar a trajetória da dívida e ver se a gente vai fazer isso cortando gastos. É isso. Cortando gastos, a gente vai poder atacar a parte tributária e baixar impostos. E esse imposto, o famosíssimo antigo ICMS, que vai virar IVA agora, é um imposto que rouba capital de giro. É um imposto ladrão de capital de giro. Eu tenho umas propostas bem simples. A gente até tem um pouco isso no Brasil, mas isso tinha que ser ampliado. O IVA, ele tem que ser cobrado não no regime de competência, mas no regime de caixa. Ou seja, não quando você emite a nota e você paga o imposto todo. Se o cliente paga 30, 60, 90, o imposto tem que ser pago 30, 60, 90. E não de uma vez. Porque isso impacta demais no capital de giro. São coisas simples, que ajudam até a financiar a empresa e diminuir a dependência dela de juros no dinheiro caro que a gente tem no Brasil. E de resto, eu vou conseguir diluir alíquotas? Com certeza. Mas eu preciso primeiro cortar os gastos. E não vai ser bonito, porque a gente tem que cortar muito gasto. A gente tá falando aí, cara, e tem a fase espaço fiscal de 200 bilhões, 250 bilhões num orçamento anual. E aí cortar os juros. E aí começa essa trajetória. Hoje, o presidente falar que vai fazer isso sem corte, ele tá mentindo. Não dá pra fazer. Boa noite, Renan. Tudo bem? É uma honra tê-lo aqui na nossa cidade. Oi, Renan, como eu tinha falado pra você naquela hora que a gente conversou a respeito das cotas, eu cito como exemplo no meu caso, eu sou PCD, e na época minha de escola eu nunca tive problema, pois sempre tive colegas que me apoiaram e professores. Qual que é o seu projeto para educação? Porque assim, ironia, eu tenho deficiência visual, mas o nosso país ele não enxerga, ele não tem visão para educação, para incluir essas pessoas. Temos aqui na nossa cidade uma escola, o Instituto Felipe Smaldoni, que representa essa, vamos dizer assim, minoria. Hoje o tema é inclusão. Qual que é o seu projeto de educação para poder melhorar essa situação? No caso, para poder ter apoio, para não gerar o mal do século, que é a depressão também. Olha só, a mania de integrar de maneira infantil as coisas levou agora a esse surto de crianças com autismo sendo jogadas para dentro de escolas com os outros alunos, e essas crianças estão passando as maiores dificuldades, os professores estão passando dificuldade, está todo mundo estressado com essa história toda, o ensino ficou pior, a vida desse aluno se torna altamente problemática. Então, é sobre ter escolas especiais para crianças especiais. Tem que haver uma diferenciação. Porque simplesmente você não consegue ensinar e você consegue prejudicando ainda os demais alunos com isso. O aluno com uma situação especial é prejudicado e o outro aluno também é. A escola pública hoje, ela está numa situação de desespero e desamparo. Os professores não têm mais autoridade. Essas políticas de integração ridículas, elas jogam um monte de aluno no meu balaio. Esse meu balaio vira um caos. Os alunos, enquanto estão usando o celular, não estão obedecendo o professor. Tem aluno autista gritando, não sabendo como agir. Aí acaba apanhando um colega ao lado. Ou seja, a coisa está indo para um caminho muito ruim. E esse caminho muito ruim, desesperadamente precisa ser resolvido. Volto a falar, métodos muito simples de alfabetização, métodos muito simples e claros de ensino, retorno à autoridade do professor e separação dos alunos para ter um atendimento especial quando eles são especiais. E a minha pergunta para você é a seguinte: o que você quer que as pessoas falem de você quando apontar para sua foto ao lado de Bolsonaro e Lula, que são o traidor do país e o maior corrupto da história do país? Como você quer ser lembrado daqui a 200 anos? Um dos refundadores do Brasil. É um dos refundadores de uma nação que imaginou o futuro dela e entendeu que essa nação seria uma das 5 maiores nações do mundo e que colocou o país nessa rota. Então eu tenho um grupo com os meus melhores amigos para fazer isso. E eu já estou fazendo isso junto com eles, e isso vai acontecer. E é uma questão de tempo. Às vezes eu recebo até perguntas similares no sentido de as tentações, eu não tenho tentação. Quando eu digo não tenho tentação, não é porque eu sou uma pessoa muito valorosa, enfim, não é. Eu sou estranho. Eu não vejo valor nenhum num carrão. Eu quero realmente só esse elemento final que você falou. Eu quero entender o que o trabalho que nós estamos tendo vai se transformar e o que isso vai dar como resultado. E eu acho que isso é tão incrível, isso é tão poderoso, tão maior, que todo o resto se torna muito pequeno. Não existe expectação que se aproxime disso. Não existe volta a colocar jatinho, mulher bonita, carro, dinheiro. Dinheiro você faz o que com dinheiro? Você guarda, mano? O que você leva disso? Eu não ligo pra isso. O que a gente vai levar é esse legado. Pra mim o legado é, eu tornei esse país uma potência. E eu gosto de falar da potência porque significa que virou potência. Tudo abaixo já mudou. Eu não quero falar, eu sou o cara que resolveu a desigualdade. Não, se eu sou potência, a questão da desigualdade já se tornou algo muito menor.
Ah, não, mas é desfavorizado. Não, cara, uma potência não tem favela. Se eu virar potência aqui, não já vai ter favela. Eu quero saber, assim, como vai ser a exploração de recursos minerais na Lua e qual vai ser o papel do Brasil nisso. Eu quero saber qual vai ser o papel do Brasil no mundo que vai ser tomado pela inteligência artificial. Eu quero saber, assim, como o Brasil vai lidar com uma guerra global que possa ter nos próximos 70 anos. Qual o papel dele, não como um vassalo, alvo de uma invasão, ou como o mesmo papel que os Estados Unidos tiveram ali, ó. Vou montar uma base aí no Rio Grande do Norte, cala a boca. Não. Qual o papel que o Brasil pode ter? E isso cabe à nossa geração de construir. E eu acho que tem um papel nessa geração. Então, é isso. Já tá desenhado ali. É isso. Aqui, Pouso Alegre sofreu enchente em 2024. Recentemente, nós tivemos a enchente de Ubá. São Paulo, toda vez que chove, enche. Aqui em Pouso Alegre, nas regiões, chove 5 milímetros. Dá enchente, dá alagamento novamente. Eu queria saber o que você e o Partido Missão têm de proposta para resolver as questões das enchentes. Porque é uma vergonha para Pouso Alegre, que vive fazendo shows grandiosos na cidade. Daqui a pouco vai vir Ana Castela, Estãozinho Chororó. Não adianta nada ter show, as pessoas de fora chegam aqui, está chovendo e alaga tudo. Não tem show, não tem nada, acaba com a estrutura da cidade, acaba com o turismo da cidade. Então, Perfeito. essa pergunta é como resolver o problema das enchentes. Perfeito. De maneira clara, enchente significa ausência de infraestrutura. Você só é vítima de uma chuva, de um tempo que não seja um gigantesco desastre natural, se você não tem capacidade de previsão dos problemas que você tem que ter em termos de infra, dos investimentos que você tem que fazer em termos de infra, e de como você vai executá-los ao longo de um determinado período de tempo. Países sérios se planejam, executam e melhoram. É isso que um país sério faz quando ele tem uma infraestrutura. Nossas cidades não têm dinheiro para investir em infraestrutura, e mesmo se tivessem, não tem imaginação e planejamento. Nós administramos mal nossas cidades. Então, o problema é um problema de administração, somado a um problema de infraestrutura e grana. Nós, por conta da Constituição de 88, diminuímos demais a capacidade de investimento do Estado, porque todo o dinheiro foi colocado no custeio. E por que custeio? A Constituição de 88, ela garante um monte de direito. Ela fala, você tem habitação, você tem saúde, você tem educação, você tem tudo. A gente, na lei tem tudo. E o Estado tem que contratar um monte de gente, ter órgãos, ministérios, departamentos, empresas públicas, para garantir o que está lá. Você aumenta o custeio. No orçamento, se você tem muito custeio, sobra pouco ou muito para investir? Pouco. Você tem um gráfico que está no livro amarelo 2 que mostra, da Constituição de 88 para frente, nossos gastos com investimento em infraestrutura caíram. Então nós não temos dinheiro para construir infraestrutura. É por isso que caiu o ponte no Maranhão. Caiu agora. Vocês viram aquele vídeo horroroso? É por isso que nossas estradas são uma porcaria. É por isso que não tem ferrovia. É por isso que a gente não escoa produção. Nossos portos são velhos e destruídos. É por isso que quando vocês andam nas estradas aqui das cidades de Minas é tudo muito ruim. A infraestrutura é ruim. E isso se reflete no fim do dia na enchente. O que nós temos que fazer? Corte de gastos do governo, aumento de arrecadação através de ganhos econômicos reais e concretos. Quando você corta gasto e aumenta a arrecadação, você tem mais com espaço fiscal, parceria com iniciativa privada, lei de competitividade, você investe em infraestrutura. Investindo em infraestrutura urbana para evitar enchentes, deslizamentos e coisas dessa natureza, mais lei e ordem para evitar a favelização, ocupação de costas, esse problema que é um problema de nações de terceiro mundo, acaba. É isso. Renan, boa noite, tudo bem? Eu conheci você anteontem, então acho que o fato de eu estar aqui é um ponto positivo, né? Anteontem. E assim, eu assisti a sua entrevista do Flow lá com o Igor, e basicamente foi a primeira vez que eu vi um candidato à presidência falar por 2 horas e não falar nenhuma merda que eu, pelo menos, não concordasse. Então, me identifiquei muito com seus pensamentos, e eu queria entender, assim, eu quero muito que você seja eleito. Óbvio que a gente tem os 2 candidatos mais fortes nas pesquisas e tal, e tem essa polarização faz um tempo. Eu queria entender, para uma candidatura, se a sua estratégia vai ser chegar no debate e falar de proposta, ou se ainda assim é necessário fazer o marketing de cachorro louco, de chegar lá e ficar atacando, etc. Eu queria muito ver algo diferente dessa vez. Porque eu nunca vi alguém chegar lá e falar de proposta sem ficar atacando o governo, entendeu? E eu acho que você tem uma oratória muito boa e uma capacidade muito boa de fazer o público enxergar você pelo que você acredita, pelo que você sabe, e não simplesmente de falar de que governo A ou B fez mal ou fez bom, entendeu? Acho que só o fato deles estarem lá e você fazer uma pergunta, eles não vão saber responder e você vai saber. Então acho que isso já é um ponto muito positivo para a tua campanha. É isso. Ótima observação, eu concordo com você. Eu não tô afim de... Quando a gente fala, Renan, você vai lá destruir os caras nos debates. Eu não tô muito afim de fazer isso. Porque isso significa que eu tô sendo pautado pela existência deles nos debates. E se eu for lá no debate ser pautado pela existência deles, significa que eu não tenho muito a propor. E na verdade a gente tem muito a propor. Então eu vou ter que usar aquele espaço que tem na TV para falar das nossas coisas e eles que vão reagir ao que nós estamos fazendo. E não o contrário. Se falar merda lá um cara, eu vou dar uma bordoada nele. E pronto, mas também não vou ir lá pra dar bordoada. Eu não sou o Pablo Marçal. Muita gente acha, eu já fui perguntado em muita rádio, vocês são tipo o Pablo Marçal? Eu falei, cara, não, né, pô? Me respeita. Então eu não vou cumprir esse papel.
E eu acho que você falou uma coisa, eu acho que eu sou, modéstia à parte, um grande orador. Cada um tem que saber seus defeitos, suas qualidades. Eu acho que eu sou um bom orador. Eu acho que se me colocarem com uma câmera na frente da televisão falando pra 30 milhões de brasileiros, eu vou saber o que fazer com aquele microfone. Eu vou saber me virar, eu vou saber expressar o que eu expressei pra vocês aqui. Eu vou falar, vou me dar espaço, vou fazer as perguntas, vou ser respeitoso, mas não vou ser otário. Falou merda, vai ouvir de volta e vai ouvir pesado, mas depois vai ouvir uma proposta ainda pra lembrar que a gente sabe o que tá fazendo. Vai ser isso. Boa noite, Renan, tudo bem? Meu nome é Santiago, sou da cidade de Senador Amaral. Hoje, na minha cidade, eu trabalho como agente de contratação, trabalho com licitações, mas já passei até por coordenadoria de defesa civil e, muito tempo, eu trabalhei com morango, trabalhei na roça junto com meu pai, ajudando ele. O meu ponto nem vem do órgão público, mas sim pro agricultor, pra questão do agro mesmo. Hoje a gente enfrenta, querendo ou não, aqui no sul de Minas principalmente, uma questão do morango que vem de fora do Egito. A gente sempre fala da visão liberal sobre, vamos ter competição igual, mas o próprio Estado nosso, ele deixa tão custoso para o agricultor em questão de tecnologia, que a gente não consegue fazer uma concorrência com ele, com outro mercado de fora, igual. Então qual que é a sua visão que pode criar essa competição, só que também não deixar o agricultor assim, tipo assim, será que eu consigo competir com aquele cara com as condições que o Estado está permitindo hoje? Então seria mais ou menos nesse ponto, entendeu? Olha só, veja, nós votamos contra o governo taxar aqueles produtos chineses lá da China, que eram produtos que as pessoas consumiam, porque nós falamos que os brasileiros têm direito a consumir algo. E o governo falava, não, eu estou protegendo o produtor local. Sendo que a maior parte daqueles produtos não são feitos no Brasil. O Brasil não produz luzes eletrônicas. A nossa produção é mínima. Ah, mas o Brasil faz as luzes, não faz as mesmas roupas lá. Quem é mulher sabe. Assim, essas roupas de moda, lançamentos baratos lá, você encontra barato e disponível de último modelo lá nessas marcas. Eu não entendo muito de roupa, mas sei quem entende já me explicar um pouco desse drama. O produtor rural, se eu fizer uma regra de 3, ele não tá no caso exatamente igual, porque ele daqui produz em quantidade e ele disputa globalmente. O drama que você tá falando do morango é o drama que a gente ouve, por exemplo, da cadeia do leite, com a competição com o leite que vem de fora também. E tem toda uma briga envolvendo isso. No caso do produtor rural, ele não está numa posição de hipossuficiência total, porque o nosso agro, em grande medida, ele é competitivo, mas mesmo ele sofre a concorrência. E por que todos os setores não são devidamente competitivos aqui? A principal questão é, não há uma agenda de competitividade no Brasil, então você tem um imposto alto que ele perguntou, você tem uma energia que é muito cara, você tem uma infraestrutura de transporte, de ferrovia, rodovia inexistente, horrível, que demora, tem pedágio caro, a gasolina também vai ser cara, os custos trabalhistas são muito altos, além de alto, ele é instável, então você pode ir pro pau e não sabe, o cara te processa e você sabe que você vai perder. Você tem instabilidade jurídica de toda sorte, os insumos e o preço deles variam, o governo não consegue pensar na cadeia como um todo, no sentido. Por que a gente não tem o fosfato sendo produzido aqui junto com o fertilizante no território brasileiro, para a gente baratear o preço dele? Então, todas essas coisas que a gente citou aqui, elas impactam na sua cadeia e te tornam mais caro do que um morango do Egito. Tudo isso impacta, assim como impacta numa peça de carro que é feita aqui, num produto eletrônico que é feito aqui. A agenda de competitividade é a gente olhar para todos esses problemas de uma vez e endereçar eles. E essa é uma coisa que nós precisamos fazer, porque governos às vezes tentam, começam a andar um pouquinho aqui. O governo Temer um pouco, o governo Bolsonaro andou um pouquinho. Aí agora o governo Lula parou. Agora o que está se discutindo é fim da escala 6x1 e jornada semanal reduzida. Que eu vou falar, é um suicídio. É uma morte dos pequenos produtores e pequenos comerciantes no Brasil. E é um projeto da Erika Hilton, patrocinado pelo PT, e que está sendo apoiado, obviamente, pelo PL do Bolsonaro, porque eles são de direita. E aí se você fala contra, que você é comunista. Então, nós temos que voltar a ter essa agenda agressiva de competitividade. Portanto, né, eu não vou me estender muito assim, mas assim, se eu faço uma reforma fiscal que já está protocolada pelo Kim, a PEC que resolve a questão fiscal, eu diminuo os gastos do governo, eu vou poder baixar os juros. Baixando os juros, o seu dinheiro fica mais barato. Você investe mais e as pessoas também mais. Com o dinheiro mais barato e a curva dos juros resolvida, ou seja, a curva da dívida resolvida, aí a gente pode pensar já em diminuir impostos. Só que se está sobrando dinheiro para investimento porque eu cortei gasto, a gente pode investir em infraestrutura, fazer parcerias. Aí eu faço mais estrada, aí para mandar os produtos vai ficar mais barato. A energia também fica mais barata porque a gente consegue fazer mais usinas, tanto hidrelétricas quanto usinas nucleares, que nós precisamos retomar esse programa para ontem. Aí também a energia mais barata. Com energia mais barata, o seu insumo vai ficar mais barato. Flexibilizo as leis trabalhistas, deixo isso mais previsível. Aí você já vai estar com dinheiro mais barato, infraestrutura mais barato, com confiança do ponto de vista jurídico em contratar e demitir pessoas, você vai estar com um regime tributário que funciona, aí você vai ver que você ficou competitivo. E é isso. Sem precisar te proteger, a gente resolve. Essa é a agenda para resolver o problema no longo prazo. Tá? Todas as outras são conversa mole. Essa é a agenda que todos os países deram certo fizeram, a gente tem que fazer ela. Boa noite, Renan. Meu nome é Marcílio, eu sou de São João da Boa Vista, que ainda é São Paulo, mas é do ladinho de Poços de Caldas.
E eu gostaria de saber, eu sempre fico incomodado com a questão de redistribuição da arrecadação federal. Eu vejo tantos estados, como aqui no Sudeste, Sul e alguns estados do Centro-Oeste, que arrecadam muito e recebem pouco de voto. Recebem muito menos do que arrecadam. E os estados do Nordeste, alguns, ou só a grande maioria, recebem muito mais do que arrecadam. Eles ficam em superávit e a gente fica em déficit. Eu gostaria de entender qual é a sua proposta para fazer um equilíbrio disso daí, que a gente possa ter um retorno maior do que a gente arrecada nos impostos, e também não prejudique, né, os outros estados que arrecadam menos, mas que a gente tenha um retorno um pouco mais equilibrado do que a gente arrecada hoje, tanto Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Existe em vários países a ideia da maldição do petróleo. O que é a maldição do petróleo? Várias nações têm muito petróleo, e em vez de ficarem ricas, elas ficam apenas com uma elite corrupta que fica dono daquelas reservas, e a população fica pobre e o país é uma merda. Tem várias histórias sobre isso. O Pacto Federativo ele tem uma maldição. Todo estado que é superavitário no Pacto Federativo, ou seja, os estados que recebem muito dinheiro do governo, tirado esse dinheiro dos estados que são os pagadores de conta, eles são pobres e eles continuam ficando mais pobres. Por exemplo, você citou São Paulo. São Paulo é absolutamente roubado pela federação. São Paulo não tem o número de deputados que deveria ter muito mais. O Pacto Federativo só tinha 3 senadores, porque tem essa divisão senatorial nossa aí, idiota, que eu não gosto. São Paulo é roubado. São Paulo manda mais de 500 bilhões para a federação e não recebe nem 40. Sim, recebe 40 bilhões. Tem que ver como é que ficou no último ano. O que deveria acontecer? São Paulo quebrou. Não, São Paulo mesmo com isso, ele continua andando pagando a conta do país e crescendo mais do que o Maranhão é um estado que recebe dinheiro, praticamente não envia recursos para a federação, é controlado por uma elite corrupta e praticamente não tem atividade econômica consistente que sustente suas cidades. Eu não vou cravar que nenhuma cidade no Maranhão é algo sustentável, mas a grande maioria das cidades do Maranhão depende de dinheiro do governo federal, e existem muitas cidades do Maranhão. O Maranhão, neste modelo, não funciona, e ele fica cada vez pior. As pessoas, mesmo com dinheiro indo para o Maranhão, vão embora do Maranhão e elas migram para os lugares. O Maranhão fracassou. Eu vou para o Maranhão semana que vem. Segunda-feira, né, Renzo? Terça-feira. Eu vou para o Maranhão. E eu vou falar isso para os maranhenses. E eu vou falar, eles vão falar, mas o que você pretende fazer? Muito simples. Nós temos que diminuir o número de cidades do Maranhão, e nós temos que ter uma política de metas clara e de claro, e de desmame do Maranhão. Então o recurso que ele recebe, que é 100 reais por ano, no ano seguinte ele vai receber 95, e no ano seguinte ele vai receber 90, no ano seguinte ele vai receber 85. E ele tem que ter meta de aumento da arrecadação, geração de economia real, geração de atividade econômica concreta e real. Nós temos que punir a classe política caso não bata essas metas, e esses estados que estão no estado de dependência têm que sair desse estado. Senão eles vão ser um eterno peso para a federação. Do jeito que tá, porque poderia ser assim, eu tô mandando dinheiro para o Maranhão, é uma maravilha, né? Os caras estão roubando dinheiro dos outros estados, mas tá maravilhoso. Não tá uma merda o Maranhão. Os caras conseguem pegar esse dinheiro e não fazer nada de onde. Só sustentar uma classe política vagabunda, que é a pior classe política do Brasil, que é a do Maranhão, a classe política do Piauí, de Alagoas, do Amapá, do Acre. Uma boa notícia é que eu tô falando todas essas coisas, eu tô apresentando um projeto de metas, e minha pontuação nas pesquisas desses estados está extremamente alta. Eu falei tudo isso sobre o Acre, eu apareci agora uma pesquisa com 7 no Acre. Eu apareci com 6.6 no Amapá. Ok, então, eu vou continuar falando, porque as pessoas perceberam isso. O mesmo povo do Maranhão, ele tá vendo o político encher o rabo de dinheiro, e ele mesmo continua super pobre, tendo que migrar para outro lugar. É que a população vota muito mal lá. Vota incrivelmente mal. E a população também vende um voto por lá. Mas dito isso, a população percebeu que é um mal-estar. Aí é o momento de falar a verdade, apontar que o rei tá novo, assumir a presidência da República e propor uma grande reforma federativa que faça a fusão de municípios, estabeleça a política de meta no Poder Executivo, e isso inclui os estados. E aí, com uma política de meta, o governador vai ter que se picar para resolver os problemas. Porque do jeito que tá, muito fácil. O Maranhão vai, pega os 3 senadores dele, pega os deputados dele, põe uma faca no pescoço do presidente e fala: se não me der mais dinheiro, eu não voto. E aí é isso. Isso não dá. Isso é um roubo federativo, isso precisa ser resolvido. É isso, obrigado, galera. E a minha pergunta é em relação ao fertilizante. A guerra dos Estados Unidos com o Irã colocou o Brasil numa posição crítica em relação a fertilizantes. Se a guerra continuar por mais 2 meses, todas as consultorias apontam que o Brasil diminuirá sua produção de grãos em mais ou menos metade da produção atual. E o único lugar do Brasil onde é possível extrair potássio, nitrogênio, ureia, é na Amazônia. Como lidar com a pressão da mídia sobre explorar a Amazônia, ao mesmo tempo que é necessário ter como ponto de vista a preservação da Amazônia, que é um grande ativo brasileiro? Maravilhoso expulsar essas ondas de filho da puta que não deixa a gente explorar os nossos próprios recursos naturais, mandar a Marina Silva, que parece um dinossauro, rapaz que pariu, porque isso é sabotagem que eles fazem. O Brasil ele tem que ser autossuficiente na produção de fertilizantes, isso é óbvio. Isso é cristalino. A maior fonte de recursos de divisas do Brasil e da explotação do agro tem que ser preservada. Isso é uma questão de segurança nacional, não é nem de soberania, é de segurança nacional. Quem se interpor entre o Brasil e sua própria segurança tem que ser preso. Que isso é uma das primeiríssimas coisas a se fazer. O Brasil já tinha que estar explorando esse potássio, o Brasil já tinha que estar fazendo fertilizante, já tinha que estar ensacando
aplicando o fertilizante e distribuindo aqui. O fato da gente não ter feito até agora, nem no governo do Bolsonaro, nem do Temer, ele já tinha essas discussões, só mostra o quão fraco nós somos. Isso precisa ser feito pra onde, cara? Ótima pergunta. Em relação às suas ideias, você falou muitas coisas que são vedadas pela Constituição. Por exemplo, bomba atômica é vedado, né? Somente o uso pacífico. Também a reforma fiscal que você falou, ela mexe na Constituição, ela intervém na Constituição, principalmente a questão do Pacto Federativo. Como que você vai fazer para lidar com isso, sabendo que você não vai ter maioria no Congresso, nem na Câmara, nem no Senado, né? De maneira realista, não seria uma bancada, por exemplo, do PL, né? 80 e cacetada de deputados. Como que você faria para aprovar essas ideias? Vamos lá. Primeiro, o PL tem uma bancada grande, mas nem ele é capaz de passar PEC se tivesse a presidência. Você precisa de mais de 300 votos para isso. Portanto, em qualquer cenário, você precisaria formar uma maioria para passar uma PEC. A PEC é um projeto de emenda à Constituição que altera essa porcaria de Constituição que a gente tem. E a gente vai ter que fazer pro PEC. É isso. É um governo que vai ganhar a eleição, que vai conseguir 50% mais uns votos, vai propor a sua agenda de reforma fiscal e vai alterar a Constituição do que precisa. E é isso. Não há outro caminho. E vai ter que negociar, e vai ter que trabalhar, e vai ter que brigar, e vai fazer o que é necessário. Mas não há outro caminho. Todos os governos passam PECs. Estava passando agora há pouco a PEC da blindagem. Todos os governos passam, infelizmente, porque é um modelo bizarro nosso, em que tudo é constitucionalizado, portanto tudo tem que virar PEC. Pois bem, nós vamos passar essas PECs. Não há outro caminho. Vou ter que gerar maioria e eu vou ter que passar. E infelizmente essas reformas estão na bronca da Constituição? Sim, porque quando fizeram essa maldita Constituição, voltaram quase todos os temas lá. Mas eles não são cláusula pétrea, que é diferente. Entendeu? Então, por não ser e ser PEC, aí a gente consegue fazer. A vida, velho. Vou ter que negociar. Se eu for presidente, eu vou negociar. O que eu não vou dar um cúmplice, então. Que é o que os outros fazem. E eu também vou. E negociar não significa só ceder. Negociar significa assim, ó. Eu tô com a Polícia Federal dentro calço. Porque vocês roubaram emenda ontem. Tô com a Polícia Federal e tô conversando com os ministros do Supremo. Eu vou acabar com essa roubalheira. Volta dinheiro tu também, caralho. Agora, quer construir uma boa? Vamos construir uma boa. Eu vou chegar como presidente da República, chegar na moral sem dever nada pra ninguém. Vou negociar para fazer a construção boa. Se quiserem fazer a construção ruim, a gente também vai para a construção ruim. O que eu não vou fazer é ceder e ter um governo vazio. Eu vou brigar até o fim, eu vou naquilo que o cara falou ali. Eu quero ser lembrado daqui dos eleições. Eu vou fazer um diálogo para passar essas reformas. Vou convencer a população, vou convencer os partidos, vou fazer o diálogo. É isso que uma pessoa comprometida vai fazer. Não é fácil, óbvio que não é. O que eu estou fazendo quando eu vou receber, eu só estou recitando uma receita de bolo que é fácil. Mas o que eu estou falando é assim... É o que precisa ser feito, e se é o que precisa ser feito, é o que faremos. E vamos lutar até o fim. O que você acha do Renan como futuro presidente do Brasil? Vamos espalhar as notícias para todos. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para juntos batermos a meta de 1000 inscritos. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.